Você já parou para se perguntar por que existem tantas interpretações para um único texto do livro de Apocalipse? Inclusive, muitos usam isso como uma desculpa para dizer que não vale a pena estudar o livro de Apocalipse ou as profecias escatológicas, porque são muito difíceis de se interpretar, existem inúmeros métodos de interpretação e assim por diante, não tem como saber o que é verdade e o que não é. Então, se você quer de uma vez por todas entender as diferentes formas de interpretação e descobrir qual é a melhor maneira de se interpretar o livro de Apocalipse e acabar de vez com essa desculpa furada, então já fica comigo até o final desse vídeo. Editor, roda a vinheta. Fala galera, Roberto Neto aqui na área e hoje vamos falar sobre as diferentes formas de interpretar o livro de Apocalipse. Então, antes de mais nada, já deixa aqui a sua curtida, se inscreva no nosso canal e venha fazer parte da nossa família Escatologia em Foco e me diz aqui nos comentários se você tem dúvidas sobre como interpretar o livro de Apocalipse. E para começarmos esse assunto tão importante de fato, precisamos entender que existem duas formas principais de se interpretar o Apocalipse, que são o método de interpretação literal, que como o próprio nome diz, é um método que interpreta os textos bíblicos de forma como está escrito, em sua literalidade. Exemplo disso é quando lemos sobre o milênio em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que é o período onde Cristo governa a terra por 1000 anos, que diz da seguinte forma: "E eu vi tronos e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado, e eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido sua marca em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se aplicarmos a interpretação literal nesse texto, então precisamos ler como sendo 1000 anos de fato, o período que Cristo governará a terra, nem mais e nem menos. Outro exemplo de texto que podemos citar é Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17. "E ele fez com que todos, tantos pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em suas testas, e que nenhum homem possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número de seu nome." Se aplicarmos mais uma vez a interpretação literal nesse texto, então teremos que afirmar que de fato haverá uma marca visível na testa ou na mão direita das pessoas que seguirem o anticristo. Então, isso seria a interpretação literal do livro de Apocalipse. O segundo método é o alegórico ou simbólico, que permite que interpretemos os textos de forma figurada, usando o texto como uma figura de linguagem para aquilo que ele quer dizer de fato. Exemplo disso, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, que diz: "E eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia." Perceba que o texto diz que saiu do mar uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. Se interpretássemos isso de forma literal, esse texto, nós precisaríamos admitir que vai surgir uma besta na face da terra que terá 7 cabeças e 10 chifres. Já imaginou como seria isso? Porém, no método alegórico, ele nos permite interpretar isso como uma figura de linguagem para aquilo que Deus queria transmitir de fato para nós. Portanto, podemos admitir, ao meu ver, que tanto o método literal como o alegórico são válidos, porém o que precisamos aprender é a interpretar o texto dentro do seu contexto, para saber qual dos dois métodos de interpretação iremos aplicar no texto. Outro ponto importante que precisamos destacar é que esses dois métodos de interpretação geraram diferentes escolas de pensamentos
de como interpretar o livro de Apocalipse. E nós vamos conhecer um pouco dessas 6 escolas. A primeira escola é a preterista, onde as pessoas que interpretam o Apocalipse dessa forma entendem que o Apocalipse já aconteceu e não que ainda vai acontecer. Eles usam como pano de fundo o Império Romano e que praticamente todas as profecias já se cumpriram no ano 70 depois de Cristo, com a destruição do templo em Jerusalém. E dentro do preterismo, nós temos 2 ramificações, que são o preterismo parcial, que entende que apenas a maior parte das profecias já se cumpriram até o ano 70, e temos o preterismo total ou completo, que também pode ser conhecido como hiperpreterismo, que diferente do preterismo parcial, ele é mais extremista, pois diz que todas as profecias apocalípticas já se cumpriram, incluindo a volta de Jesus de forma simbólica no ano 70 depois de Cristo. E, portanto, essa ramificação do preterismo podemos tratar como uma heresia. Mas caso você queira entender melhor sobre o preterismo, vou deixar um card aqui em cima para você. A segunda escola que temos é o histórico, também conhecidos como historicistas. Esse método de interpretação separa em épocas os fatos que estão descritos no livro de Apocalipse. Então, durante a história da humanidade, aquilo que está descrito no livro de Apocalipse, as profecias foram se cumprindo em cada evento catastrófico, em cada evento que marcou a humanidade, como as cruzadas, o Holocausto, as guerras mundiais. Então, nesse método, já houve o toque de alguma das trombetas, selos já foram rompidos e assim por diante. Então, todos os eventos vão se cumprindo até a volta de Jesus. É importante destacar que até o século XVIII, essa linha de interpretação era majoritária no meio da igreja, até surgir a interpretação futurista. Inclusive, quem usa muito esse método de interpretação é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, por exemplo. E a terceira escola de pensamento é o simbólico ou místico, que vai ensinar que quando você lê o livro de Apocalipse, aquele texto que você está lendo não está relacionado com o passado e nem com o futuro, não é literal o que você está lendo. Então ele traz ensinos morais para você aplicar na sua vida cotidiana. É apenas um modo místico de você aplicar os seus ensinos. Inclusive, quem gosta muito de usar esse tipo de interpretação são os pastores da igreja presbiteriana, por exemplo. Dentro desse método de interpretação, a marca da besta não é algo literal, não haverá uma marca física que será colocada na mão direita ou na testa, mas se refere a um símbolo onde a marca da besta se refere a uma mentalidade e a marca nas mãos se refere a obras, ou seja, dentro dessa interpretação, todos aqueles que têm uma mentalidade contrária a Deus e que praticam obras que são contrárias às Escrituras já receberam a marca da besta, sem a necessidade de uma marca visível. A quarta escola de pensamento é o futurismo. Esse método é o mais usado pelos estudiosos e ele possui 2 ramificações, que são o futurista extremado, que é aquele que acredita que todo o livro de Apocalipse, do capítulo 1 ao 22, ainda vai acontecer. E temos o futurista moderado, que entende que os 3 primeiros capítulos do Apocalipse, principalmente os capítulos 2 e 3 das 7 igrejas, já aconteceram no tempo de João, e que a partir do capítulo 4 ao 22 se entende que ainda vai acontecer. Então, dentro dessa linha de pensamento, ainda haverá uma grande tribulação, o anticristo, o falso profeta, marca da besta, assim como o rompimento dos 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramamento dos 7 cálices da ira de Deus. Além disso,
o futurismo vai interpretar o livro de Apocalipse de uma maneira mais literal, em comparação com as outras escolas de pensamento. A quinta escola é o idealismo, que interpreta as profecias como sendo apenas uma ideia. O idealismo surge de uma interpretação das escrituras 100% de forma alegórica, onde você olha para as escrituras e só vê uma figura de linguagem. Então, dentro dessa linha, não existe cumprimento literal das profecias, são apenas uma ideia, e essa ideia é cíclica, está sempre se repetindo e serve para todos os tempos da história e para todos os povos da Terra. Vale destacar que esse método de interpretação é um pouco perigoso, pois geralmente é uma vertente do liberalismo teológico. E por último, temos a última escola, que é o eclético. Esse método mistura todas as outras escolas de pensamento dentro de uma única coisa. É o famoso juntos e misturados. Agora pensa comigo, se apenas os dois métodos de interpretação do livro de Apocalipse, que é o literal e o simbólico, geraram todas essas escolas de pensamento que nós acabamos de ver, essas escolas, por sua vez, vão gerar diferentes métodos de interpretação sobre o milênio, que são: o primeiro método de interpretação que nós vamos ter acerca do milênio é o amilenismo, onde o prefixo a significa 100, ou seja, 100 milênio. Para eles não existe um milênio literal, é apenas simbólico o período descrito em Apocalipse 20. Se trata do período da igreja nessa terra. E se você quiser saber mais sobre o amilenismo, vou deixar um card aqui em cima falando sobre essa linha de interpretação. Depois temos o pré-milenismo, que é uma interpretação que ensina que estamos vivendo antes do milênio, que acontece após a volta de Jesus, e essa interpretação é dividida em duas ramificações, que são o pré-milenismo clássico ou histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O pré-milenismo clássico ou histórico tem a sua origem ainda no período da Igreja Primitiva, tendo registros dele desde o final do século I. Essa interpretação vai crer que a Igreja passará pela grande tribulação, Jesus volta ao final dela e estabelecerá o seu reino milenar. Caso você queira saber mais sobre o pré-milenismo histórico, estou deixando o card do nosso vídeo falando sobre ele. E em contrapartida, o pré-milenismo dispensacionalista surge no século XIX, vai defender a ideia de que Deus tem diferentes métodos de lidar com o seu povo ao longo da história, que no caso são as dispensações, e que Jesus volta antes da grande tribulação para arrebatar sua igreja de maneira secreta, e depois disso começa a grande tribulação, e Jesus volta ao final dela para estabelecer o milênio. E caso você queira saber mais sobre a origem do pré-tribulacionismo, estou deixando um card aqui em cima para vocês também. E abrindo um parêntese bem rápido, caso você queira um vídeo fazendo uma comparação mais profunda do pré-milenismo histórico e do dispensacionalista, já comenta aqui nos comentários. E por fim, temos o pós-milenismo, que interpreta que a igreja estabelece o período milenar e que Jesus volta após esse milênio estabelecido pela igreja. Contudo, o milênio não é visto como 1000 anos literais, ou seja, pode durar mais ou menos. E agora eu quero saber com qual desses métodos de interpretação você mais se identifica. Diz aqui para mim. E também me diz se você aprendeu algo novo, se esse vídeo tirou as suas dúvidas. Comenta aqui. E não esqueça de deixar sua curtida, assim você me ajuda a levar esse vídeo para mais pessoas e venha fazer parte da nossa família Escatologia em Foco, se inscrevendo aqui no nosso canal. E até o nosso próximo vídeo e tchau!